Na sua colocação, o senhor falou de 3 crises que o Brasil está passando nesse momento. A crise financeira, que é econômica, crise social e crise política. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de cada uma delas. Bem, infelizmente nós estamos vivendo um período muito complexo da história do Brasil, porque raramente essas 3 crises acontecem. A crise econômica, ela decorre de nós sermos uma economia totalmente dependente do capital estrangeiro, que vem aqui, nos explora, pega o lucro e leva para o exterior. Então a burguesia brasileira parou de reinvestir, há um processo de desindustrialização e com isso a economia parou de crescer. Faz 2 anos que ela não cresce e a previsão é que vai continuar mais 2 anos. Então isso vai afetando o emprego, vai afetando a distribuição de renda e afeta as contas públicas, porque diminui a receita dos governos, seja no município, no estado, e com isso afeta também os investimentos sociais do governo. Nós temos uma crise social que é latente, ela é menos aparente, porque aumentou os problemas da nossa sociedade relacionado com moradia, e é por isso que voltaram a ter movimento de ocupações urbanas. Nós temos um problema com a nossa juventude que não consegue entrar na universidade. Esse ano, 8 milhões de jovens se inscreveram para o Enem para disputar 1.600.000 vagas. Então, o governo Lula ampliou muito as possibilidades, mas está aquém das necessidades. E nós temos um problema sério de transporte público em todas as grandes capitais, que exigiria investimentos pesados. Então há uma crise social aí latente que o povo está sentindo na carne. Além da violência policial e social que tem nas periferias, que sobretudo se abate sobre a juventude pobre e negra, em que a polícia faz o que quer. E nós temos uma crise política, porque o poder econômico sequestrou a democracia brasileira. O financiamento privado das campanhas fez com que o deputado não respeita mais o seu partido, ele respeita os interesses de quem financiou. Então nós temos bancada da indústria farmacêutica, bancada das empreiteiras, bancada do Bradesco, bancada do Itaú, e não temos mais bancadas programáticas. Então o povo não se reconhece mais nos políticos, tanto é que a instituição mais desprestigiada são os políticos. E isso gerou uma crise de representação. Bem, agora a saída para essas crises vai demorar um longo período, porque cada classe precisa se reorganizar e apresentar propostas na sociedade. Parte da nossa sociedade tem ido às ruas pedindo impeachment da presidente Dilma, muitas delas mobilizadas aí pelos meios de comunicação social. Como é que o senhor avalia isso e qual o posicionamento da esquerda, o posicionamento da classe trabalhadora para impedir que isso aconteça? Infelizmente, um setor minoritário da sociedade brasileira, a chamada pequena burguesia, ou no senso comum classe média, que são 5 a 8% da sociedade brasileira, por preconceito contra os pobres e contra as medidas que o governo Lula e Dilma fizeram, estão indo às ruas pedindo impeachment da presidenta Dilma. Bom, um golpe contra a presidenta não resolve nenhuma daquelas 3 crises, e ao contrário cria mais uma crise institucional. Porque os mesmos motivos que tu pode pedir impeachment para Dilma, tu poderia pedir para o Alckmin, podia pedir para outros governadores. Então isso criaria uma crise institucional no país. Felizmente é uma minoria que levanta essa bandeira, que é uma bandeira burra e antidemocrática, porque a democracia brasileira está estabilizada e nós precisamos defendê-la, com o direito, inclusive, de criticar quando o governo erra e de apoiar quando ele acerta nas suas medidas a favor do povo. Infelizmente, a Globo, como é o grande partido ideológico da direita no Brasil, ela se prestou, já na campanha atuou claramente a favor do Aécio, e agora vem se prestando a insuflar a que a população se somasse às manifestações dirigidas pela classe média. Felizmente,
O povo não é bobo e não acreditou na Globo. Por quê? Não só o povo não tem ido nessas manifestações, ainda que tenha criticado o governo, e as manifestações dessa direita reacionária têm diminuído o número em todo o país. O senhor, como um dos fundadores do PT aí há cerca de 35 anos, qual a avaliação que o senhor faz do partido lá quando foi fundado e a avaliação do PT hoje, 35 anos depois, de modo especial deste governo Dilma? Eu acho que o Partido dos Trabalhadores se afastou muito das suas origens, seja nos métodos de democracia interna, que abandonou os núcleos, abandonou o trabalho de base, abandonou a formação política. Cadê as escolas de formação do PT? Cada município devia ter uma escola de formação de sua militância, cada estado, e isso foi abandonado, né? Então, o PT cometeu muitos erros na sua estratégia política, em que priorizou apenas as eleições, e mesmo quando nós elegemos o Lula, que foi importante para barrar o neoliberalismo, e agora a Dilma, o PT não teve capacidade de mobilizar as massas para forçar a que houvesse uma correlação de forças mais favorável a mudanças estruturais no país. Então o PT fez só a parte fácil, pegou dinheiro das empresas, financiou os candidatos, ganhou as eleições e deixou lá o governo. Governo nenhum funciona em parte alguma do mundo se não houver pressão de massas para haver mudanças. Mesmo na Bolívia com o Evo, não são os belos olhos do Evo que estão fazendo as mudanças na Bolívia, é o povo na rua exigindo e disputando as mudanças. E por último, como autocrítica, o PT caiu nessa besteira de repetir o que a burguesia vinha fazendo a vida inteira, que é o financiamento das empresas para eleger os seus candidatos. Quando nós deveríamos ter tido a coragem, ou em 2002, ou lá em 1989, de nós propor uma reforma política no Brasil que proibisse o financiamento privado das campanhas. E se nós tivéssemos conseguido aquilo, quando nós tínhamos uma ampla maioria, o povo ia entender e nós não teríamos chegado a essa crise política que estamos hoje, que o povo não acredita mais nos políticos. E os principais acertos do PT nesses últimos 14 anos? Bem, o PT cometeu também muitos acertos. Eu acho que a eleição do Lula foi uma vitória importante, porque barrou o neoliberalismo que estava nos levando ao precipício. O próprio governo Lula, ele representou a aplicação de um programa que melhorou as condições de vida de 44 milhões de brasileiros que saíram da pobreza, tiveram emprego, né? E com isso nós avançamos para políticas sociais mais justas, que é o que todo mundo quer, né? A própria situação da universidade, embora estamos aquém das necessidades, mas na época do Fernando Henrique, só 5% da população em idade universitária entrava para a universidade. Agora estão entrando 10%, então dobrou a população universitária, mas ainda falta 90%. Né? Então, houveram muitos acertos, porém, nós precisamos agora fazer um balanço desse passado, como você propõe, e planejar um programa para o futuro, que dê unidade para as forças populares do Brasil e, sobretudo, aponte para a necessidade das reformas estruturais, como é a reforma agrária, como é a reforma política, como é a reforma tributária, que aqui no Brasil só pobre paga imposto, né? Como é a reforma dos meios de comunicação para nós democratizar a Globo, como é uma reforma urbana que controle os aluguéis, que controla a especulação imobiliária, que garante transporte gratuito para os trabalhadores, que só vão acontecer quando houver também uma ampla participação das massas. Alguns analistas políticos avaliam que as alianças feitas pelo partido também não foram das melhores. Como é que o senhor avalia isso? Realmente o partido só consegue governar tendo a maioria e fazendo alianças partidárias? Eu acho que as alianças eleitorais são naturais. Nós não precisamos criticar que vários partidos, às vezes mais ao centro, até à direita, façam aliança. Não está aí o problema.
O problema é que a força do PT e das mudanças está no povo. Então, mesmo você chegando aos governos com alianças, que são necessárias por causa do jogo institucional, porém, estando no governo, você não pode esquecer de continuar trabalhando com o povo, esclarecer o povo, conscientizar o povo e mobilizar o povo. Porque, no fundo, repito, a única força capaz de fazer mudanças numa prefeitura, num governo de estado e a nível federal é se o povo se mobilizar. E para isso ele tem que ter consciência, ele tem que ter vontade política, que ele quer priorizar aquela mudança. O senhor tinha falado também da importância de uma Assembleia Constituinte. Como é que o senhor avalia isso, tendo como visão o nosso Congresso Nacional hoje? Isso é viável hoje? O Congresso Nacional hoje é falido, porque, como eu disse, ele representa as empresas que financiaram. Daí o Cunha, né? Denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o Cunha teria repassado, inclusive, para outros 100 deputados, os recursos que ele pegava das empresas. E assim há outros que fizeram a mesma coisa. Mas eu não quero deixar isso num plano moralista, né? O que a população tem que entender é que é o sistema eleitoral que é perverso, ao permitir que as empresas financiem. Bom, como é que tu muda isso? Fazendo uma reforma política drástica que garanta que os candidatos sejam realmente representantes do povo. E para isso tem que ter outro mecanismo de eleger os candidatos, de apoiar os candidatos. Bom, como o Congresso que está aí não representa o povo e está falido, não é ele que vai fazer a reforma política. É como se nós pedíssemos para ele cortar os próprios dedos. Ele não vai fazer isso. É da lógica da sobrevivência dos parlamentares que estão aí. Então, o único caminho que pudesse recompor a democracia no Brasil é convocar uma Assembleia Constituinte exclusiva, em que a população escolhesse, sem interferência do poder econômico, vamos supor, 300 deputados. E esses deputados, durante um certo período, só vão se dedicar a mudar as leis do sistema político, para então serem convocadas novas eleições num outro método. O que acontece é que para você conseguir que se aprove uma convocação de uma Assembleia Constituinte no Brasil, com regras mais democráticas, não depende de você apresentar lá que nós já fizemos um plebiscito com 7 milhões de votos, apresentamos a lei no Congresso com 186 deputados, por aí não andou. A Assembleia Constituinte só vai passar no Brasil quando nós chegar a uma nova etapa do reascenso do movimento de massa. Ou seja, quando o povo inteiro, para enfrentar essas 3 crises, for para a rua e o povo começar a exigir a Assembleia Constituinte. Então, por hora, nós sabemos que ela é o remédio necessário, porém o povo ainda não sabe. Então, o trabalho das mediações, dos sindicatos, dos movimentos e dos partidos é motivar o povo a que se mobilize pela Assembleia Constituinte, que certamente vai demorar ainda algum tempo até que haja essa sinergia de massas para nós conquistar a instalação da Assembleia. Só mais 2 perguntas para a gente finalizar. Gostaria de voltar um pouquinho ao PT, fazendo uma avaliação. Qual é a análise, como é que o senhor vislumbra o PT daqui para frente? O PT vai ter que ser refundado. Ele vai ter que fazer a sua Assembleia Constituinte também. Mudar os métodos de eleição das suas diretivas, repactuar com o povo, voltar a ter núcleo de base, voltar a fazer trabalho de base, voltar a ter um programa de mudanças. E se ele não fizer isso, ele vai cair na calenda dos partidos tradicionais que só disputam a eleição. Então, você continuará sendo um partido eleitoral importante, porém não será um partido de mudança. E o que nós precisamos para o Brasil, até pela gravidade das crises, nós precisamos de um partido para mudanças. E não se faz mudanças sem o povo organizado. Bom, para a gente finalizar, nós somos do Sindicato dos Professores, trabalhamos com educação. Qual a mensagem, o que o senhor diria para o professor dentro da sala de aula para poder mudar a concepção dessa visão que nós temos política hoje e educar as nossas crianças? Nós temos consciência nos movimentos populares que o sistema educacional brasileiro está aquém da expectativa do povo. Se em muitas
estatísticas, nós resolvemos o problema como a universalização do ensino fundamental, nós resolvemos que praticamente o ensino médio também atinge quase todos os jovens. Nós temos problemas, no entanto, na alfabetização dos adultos, tem 14 milhões de trabalhadores que não sabem ler e escrever, isso é um crime. E nós temos problemas na universidade, que só 10% dos jovens chegam na universidade. Mas mais além desses problemas estatísticos, a qualidade do ensino foi muito prejudicada no Brasil por essas ideias neoliberais, né? De querer preparar os jovens para o mercado e não para a vida. E é verdade que muitos professores se sentem desprestigiados, até porque as carreiras profissionais não têm tantos recursos. Mas eu faço um apelo a vocês, à consciência de vocês. Vocês têm que se manter fiéis à ideia da educação. Nesse apelo, tem como você olhar para cá? Tá bom. Ah, sim, é. Isso que é legal. Isso está indo muito para trás. Bem, então nós sabemos que o contexto histórico não é dos melhores. Que embora avançamos quantitativamente, não avançamos na qualidade do ensino. E sei que muitos de vocês estão desanimados. Porém, em nome dos movimentos populares, eu peço a vocês, faço um apelo para a consciência de vocês. Vocês são a nossa trincheira em sala de aula. Vocês têm que se transformar no formador, no educador popular, para não só repetir conhecimentos teóricos para os jovens e estudantes. Vocês têm que formar consciência deles. E estimulem a essa garotada a ir para a rua, a participarem da sociedade. Porque uma parte da consciência eles vão aprender na sala de aula, com vocês. E a outra parte é só com a praxis, como dizia o Paulo Freire. Eles só vão aprender participando da solução dos problemas concretos nas comunidades que eles vivem. Então, se a luz elétrica aumentou 50%, os jovens estudantes têm que ajudar com os pais a lutar para diminuir a tarifa. Se está faltando moradia no bairro, os jovens têm que lutar para ter programas de moradia. Se está faltando emprego, tem que lutar pelo emprego. Se está faltando vaga na universidade, tem que lutar para ter mais vaga na universidade. E assim nós vamos formar uma nova geração de jovens conscientes e comprometidos com um programa de mudanças na nossa sociedade. Um grande abraço a todos.